Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Notícias relacionadas ao mercado de consumo cabo-verdiano, rúbricas que fomentam o exercício da cidadania e sustentabilidade ambiental, dicas e casos de esclarecimentos. São esses os tópicos que compõem a pauta do programa Defesa do Consumidor e que semanalmente chega até si, quer seja através da rádio, televisão ou através das plataformas digitais. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor informado. Passamos agora por anunciar os destaques desta edição do programa. Quinto episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzindo o tema Crédito à Habitação. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, informe-se sobre o regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Campanha Solidária Cabo Verde na Coração entrega os primeiros donativos em São Vicente. Em informação jurídica, informe-se acerca do abono de família e prestações complementares. A DECO responde a um consumidor que esteve perante um caso de venda casada. Em Minuto do Consumidor, Dia Internacional de Proteção de Dados. Dicas essenciais para manter a sua privacidade online. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito ao arrependimento versus direito à reparação de danos. Em Educação Financeira, saiba qual a importância de ter um fundo de emergência. No Carnaval, eu cuido do meu destino. Saiba como praticar o turismo sustentável com a rúbrica Consumo Consciente. E por último, neste programa, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Neste quinto episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzimos um tema que de certeza irá despertar o interesse de muitos consumidores: o crédito à habitação. João e Maria trazem todas as informações necessárias para si que pretende adquirir um crédito para comprar, construir ou remodelar a sua casa. Olá, João, tudo bem? Ainda lembras-te de qual produto financeiro vamos falar hoje? Claro que sim, Maria. Hoje vamos falar sobre o crédito à habitação. Até fiz algumas pesquisas e trouxe alguns conhecimentos para partilhar contigo. Boa! O crédito à habitação é um produto disponibilizado pelos bancos com o intuito de financiar a compra, construção e remodelação da habitação própria e permanente. E é uma modalidade que pode estar sujeita a taxas fixas e variáveis, mas normalmente, devido ao prazo estendido, este tipo de crédito está vinculado maioritariamente a taxas variáveis. Muito bem, João. Normalmente, a periodicidade da taxa de referência e a periodicidade da revisão da taxa de juros do banco deve ser a mesma. Ou seja, se for uma taxa de referência com periodicidade de um ano, a taxa de juro aplicada pelo banco deve ser revista anualmente, pois, caso haja alterações na taxa de referência, esta se repercutirá na taxa de juro do banco. Mas espera aí, o que é uma taxa de referência? É uma expressão nova para mim. A taxa de referência é uma taxa de juro que funciona como um indicador para a atualização monetária de algumas aplicações financeiras e operações de crédito, como neste caso a operação de crédito à habitação. Está bem, Maria. Outra informação pertinente que devemos saber é que, normalmente, os créditos à habitação são garantidos por hipoteca da própria habitação. Ou seja, caso o devedor não pagar, o banco pode fazer-se pagar pelo valor da própria casa e, às vezes, o valor da avaliação da casa é superior ao valor do empréstimo. Sim, tens razão. E tem mais. Quando se trata da construção da habitação, o desembolso do crédito é feito por partes e os desembolsos são mediante vistorias do banco para verificar se o dinheiro está sendo bem empregue, visto que a casa é a garantia do banco. Isto repercute-se em custos adicionais, pois para cada vistoria normalmente o cliente terá que pagar. Pois é, e nestes casos existe o período de utilização, ou seja, o período que a casa está a ser construída. E nesse período só acontece o pagamento dos juros da utilização. Findo o período de utilização, inicia-se o reembolso do crédito, com pagamento de juros e capital. Muito bem, João. Vejo que desta vez preparaste bem para a nossa conversa. Continue, porque ainda temos muita conversa pela frente. Não perca o próximo episódio.
Dia Internacional da Proteção de Dados. Comemorado no passado dia 28 de janeiro, a data celebra a importância da proteção dos direitos fundamentais da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural por meio da proteção de dados. E para assinalar esta data, trouxemos para o programa de hoje a advogada Eva Marques para nos falar do regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Hoje vamos falar de proteção dos nossos dados pessoais. E vou dar um exemplo. Nós temos os nossos dados médicos, não é? Quando é que nós fomos à consulta no nosso médico, porquê, que doenças temos, que doenças fomos tratados, que medicamentos tomamos, e estes são dados considerados dados pessoais, os dados relativos à nossa saúde. E temos muitos direitos relativamente a estes dados. E quando falamos nos dados pessoais, falamos também os nossos dados biométricos, não é? O acesso às nossas impressões digitais, às impressões da nossa retina, etc. São dados que nos pertencem. Dados genéticos também, o nosso DNA, a nossa amostra sanguínea, que revelam muito de nós e que são pessoais a nós, que fazem parte, são um reflexo do direito à nossa privacidade, informações que nós não queremos partilhar com todos, porque nos dizem apenas a nós respeito. Alguma entidade acaba por ter acesso a essas informações. Vou dar-vos outro exemplo, a nossa conta bancária. Os bancos têm acesso à nossa conta bancária, quanto depositamos, quanto temos, o que é que nós pagamos, mas são informações nossas, que mais ninguém tem direito de saber. São a nossa privacidade, a nossa vida privada, que é constitucional e legalmente protegida. Os nossos dados pessoais são protegidos por lei em Cabo Verde desde 2001. Mas, naturalmente, a legislação precisava de atualização. Porque, com o advento das novas tecnologias, é muito fácil e qualquer operador vai querer pôr os nossos dados numa base de dados, que é fácil, não é? Encontram o nosso nome, o nosso número de telefone, o nosso endereço, rapidamente podem nos contactar para todo o tipo de expedientes eficientes e eficazes que já a nossa vida moderna exige. No entanto, quando põem os nossos dados numa base de dados, e é muito fácil aceder-se a ele, nós estamos a pôr em risco os nossos dados e as nossas informações pessoais que não queremos partilhar, e é um direito que nós temos, não é? Então, houve a necessidade da legislação se atualizar para proteger-nos, para proteger os nossos dados que não queremos devassados e partilhados com todos. Portanto, a nova legislação de 2021 veio consagrar ainda mais e fortalecer de uma forma mais moderna que dê luta ou que nos proteja no âmbito de um ambiente tecnológico altamente sofisticado e que pode e a todo momento acaba por devassar ou estimular a devassa os nossos dados pessoais. Portanto, esta nova legislação protege e eu vou dar alguns elementos específicos. Vamos imaginar que a nossa entidade patronal, para quem trabalhamos, vai ao nosso médico, vai ao nosso hospital, à nossa clínica e pede os nossos relatórios médicos. A entidade patronal diz: eu preciso disso que é para saber se estás em condições físicas e psicológicas para trabalhar para mim. Está tudo muito bem, mas sem o meu consentimento, a entidade patronal não pode ter acesso aos meus dados. Registro criminal, dados financeiros, meu crédito bancário, tudo isto é privado. A minha relação com as finanças, se paguei ou não os impostos, isto são todos dados privados que não podem ter acesso a não ser que eu tenha dado um consentimento muito claro. O consentimento que a lei exige que demos para que acessem os nossos dados é um consentimento muito claro, muito específico, que trata especificamente da questão de autorização para aceder aos dados
pessoais nossos e que dados pessoais esses. Não tudo, especificamente o que nós autorizamos. Portanto, uma carta geral que diz, eu consinto que se faça isso, se faça aquilo, e entre outros, a que se aceda aos meus dados pessoais. Não pode ser. Tem de ser algo muito específico a autorizar, efetivamente e exatamente o que nós consentimos que seja partilhado. Isto é um dos fatos. Portanto, qualquer dos nossos dados pessoais que nos dizem respeito à nossa vida privada não podem ser partilhados, não podem ser acedidos, a não ser que tenham o nosso consentimento. Mas há exceções. Há exceções que dizem respeito ao interesse público, que dizem respeito a questões superiores, não é? Uma ordem judicial, no interesse de se descobrir, por exemplo, a questão de um crime, que é um autor de um crime, há uma necessidade urgente de abastecer uma determinada população, de se realizar um determinado procedimento útil à população, transporte, energia, água, acesso a bens essenciais. Quando há este interesse público fundamental de se proteger outros direitos e outros bens fundamentais, pode-se fazer uma exceção, mas não é à toa. Também é proibido a correlação, a ligação de base de dados, a não ser se existe interesse público autorizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados ou pelos tribunais, etc. Portanto, isto tudo para sabermos que nós temos direito de acesso único às nossas informações, aos nossos dados pessoais. Ninguém os pode aceder a não ser com o nosso consentimento explícito e específico, a não ser nos casos de interesse público especial, como já falamos. E outra questão, em caso de violação de uma base de dados, não é? Vamos imaginar que eu sou uma empresa de comunicação telefónica e eu sei que o meu sistema foi hackeado, não é? Hackers entraram no meu sistema e tiveram acesso a todas as informações sobre comunicação telefónica. A quem é que eu telefonei, a que horas é que eu telefonei, quanto é que eu paguei. A partir do momento que a empresa de telecomunicação sabe que houve essa violação, tem 72 horas para informar a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também para informar todos os seus consumidores que foram violados, sob pena de lhe serem aplicadas coimas. A violação da Lei de Proteção de Bens Pessoais dá o direito à penalização, e incluindo não só penalizações administrativas coimas, como até penas criminais e de prisão de 1 a 2 anos. Imagine-se se acede a informações altamente privadas e que acabam por prejudicar a pessoa a que é violada, com prejuízos, com dolo, com a intenção de provocar tal dano. Isto até pode acabar por causar ou por tipificar o crime de violação de dados pessoais com consequências de prisão entre 1 a 2 anos. Portanto, vamos ter consciência que temos direito à proteção dos nossos dados pessoais, direito ao acesso, direito à sua proteção e não acesso por outros, a não ser com o nosso consentimento específico, o direito à sua eliminação, a eliminação dos dados quando isto é possível, para que ninguém tenha estas informações na sua base de dados quando nós solicitamos a sua eliminação, quando é possível, a restrição desses dados, a correção destes dados quando estão incorretos e o acesso. Eu posso ir a qualquer repartição, a qualquer instituição que tenha os meus dados e solicitar o acesso a tal, a saber o que esta instituição tem registada sobre a minha própria pessoa. Portanto, vamos ter isso em conta e vamos exigir a proteção dos nossos dados pessoais. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios.
Um objetivo há muito pretendido pela Associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A campanha solidária Cabo Verde na Coração entregou no passado dia 23 de janeiro os primeiros donativos em São Vicente. Nesta primeira fase foram entregues a 5 associações comunitárias da ilha, um total de 4 cestas básicas cada. Cabo Verde na Coração é de uma campanha que tem como objetivo reforçar e alargar as redes de apoio alimentar direto aos mais vulneráveis, estender a rede do Banco Alimentar contra a Fome a todo o país e ajudar os mais vulneráveis com gestos simples, mantendo assim a cultura solidária da diáspora cabo-verdiana. A campanha integra o Grupo de Ação Cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional, o Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde, a Organização Nacional Diáspora Solidária, a Fundação Dona Ana, em conjunto com a Federação das Organizações Cabo-Verdianas em Portugal, e personalidades nacionais que integram o grupo Tertúlia Nós e Nos Terra. Tem como madrinha a artista Mayra Andrade e teve o patrocínio da Organização Internacional das Migrações, da Organização das Nações Unidas. Abono de família e prestações complementares. Quem nos fala sobre é a jurista Janice Oliveira na rúbrica Informação Jurídica. O abono de família é uma prestação pecuniária que tem por objetivo apoiar as famílias nos encargos com o sustento e educação das crianças e jovens com direitos reconhecidos no sistema da proteção social. Ou seja, é um valor mensal em dinheiro atribuído aos trabalhadores por conta de outrem, inscritos no INPS, e aos pensionistas com direitos reconhecidos, que têm ao seu cargo descendentes ou equiparados para apoiá-los nos encargos familiares. Quem pode beneficiar do abono de família são os descendentes ou equiparados, tutelados, adotados, do trabalhador que é segurado ativo, do pensionista de velhice ou invalidez e dos respectivos cônjuges, e descendentes ou equiparados na categoria de pensionistas de sobrevivência. Para beneficiar do abono familiar, é necessário reunir as seguintes condições: ter a idade não superior a 15 anos, ter idade entre os 15 e 19 anos e frequentando o ensino secundário, via técnica ou geral, com aproveitamento anual, ter idade entre 19 e 22 anos e frequentando o curso médio com aproveitamento anual, ter idade entre os 22 e 25 anos e frequentando o curso superior com aproveitamento anual. Em caso de crianças e jovens com deficiência que não frequentem estabelecimentos de ensino, desde que devidamente comprovado, os segurados com descendentes ou equiparados de idade superior a 15 anos devem, até 31 de dezembro de cada ano, apresentar o documento comprovativo de frequência e aproveitamento escolar, o atestado médico comprovativo de deficiência. Sendo que a falta de apresentação do documento comprovativo de frequência e aproveitamento escolar num prazo estipulado determina a suspensão do abono até o final do mês em que seja apresentado. E se a deficiência for declarada definitiva, é dispensada a apresentação do documento médico comprovativo de deficiência. O requerimento para atribuição do abono de família deve ser acompanhado de documentos comprovativos dos fatos constitutivos dos respectivos direitos. O valor do abono de família é 700 escudos mensais por cada descendente e é pago trimestralmente a partir do mês em que for requerido, no máximo de 4 beneficiários por segurado. O calendário de processamento do abono de família é o seguinte: o primeiro trimestre é pago no dia 5 de maio do ano em curso. O segundo trimestre é pago no dia 5 de agosto do ano em curso. O terceiro trimestre
é pago no dia 5 de novembro do ano em curso e o quarto trimestre é pago no dia 5 de fevereiro do ano seguinte. Uma vez que o pagamento é feito trimestralmente, recebe 2.100 escudos a cada trimestre. Um consumidor foi a uma pizzaria e nesta foi-lhe informado que é obrigatório consumir alguma bebida para acompanhar a pizza. O consumidor quer saber se isto é permitido por lei. A DECO responde com a jurista Shirley Graça. O consumidor relata uma situação em que só poderia adquirir a pizza se também comprasse alguma bebida que não necessariamente desejava ou precisava. Quando a compra de um produto ou serviço é condicionada à aquisição de outro produto ou serviço, forçando o consumidor a adquirir ambos, estamos perante uma prática denominada venda casada, também conhecida como venda condicionada, conjugada ou cruzada. O fornecedor de bens ou o prestador de serviços está proibido por lei a fazer depender o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de um ou outros. Portanto, a venda casada traduz-se numa prática ilegal. A proibição desta prática por lei tem como objetivo garantir a liberdade de escolha do consumidor. O consumidor tem o direito de escolher livremente os produtos e serviços que deseja adquirir, sem ser obrigado, coagido ou manipulado por práticas comerciais abusivas a comprar produtos adicionais. Este direito assegura que o consumidor possa fazer suas escolhas de forma consciente e autónoma, levando em consideração suas necessidades, preferências e expectativas. Caro consumidor, se perceber que está sendo vítima dessa prática ilegal, é fundamental que exija seus direitos. Procura a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, que irá auxiliá-lo denunciando esta prática ilegal à autoridade competente. 28 de janeiro, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. O Minuto do Consumidor desta edição do programa traz dicas essenciais para manter a sua privacidade online. Minuto do Consumidor. Já parou para pensar em quantas informações pessoais compartilha na internet todos os dias? O seu nome, localização, número de telefone podem ser expostos sem que perceba. No dia 28 de janeiro foi celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Neste sentido, na rubrica Minuto do Consumidor de hoje, trazemos dicas essenciais para manter a sua privacidade online. Primeiro, utilize senhas fortes. Nada de 1, 2, 3, 4. O ideal é criar senhas longas e misturadas com letras, números e símbolos. E, claro, ative a autenticação em 2 fatores sempre que possível. Cuidado com links e e-mails suspeitos. Já recebeu um e-mail ou mensagem dizendo que ganhou um prémio ou pedindo para confirmar dados bancários? Antes de clicar, desconfie, pois pode ser um golpe. Ajuste as configurações de privacidade das suas redes sociais. Muitas pessoas deixam os seus perfis abertos para qualquer um. Reveja quem pode ver as suas postagens e quais os aplicativos que têm acesso aos seus dados. Atualize seus dispositivos. As atualizações não servem apenas para mudar o design do seu telemóvel. Elas corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas pelos hackers. A sua privacidade é valiosa. Cuide bem dos seus dados e navegue com segurança. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voou, mano. Yeah. Oh, rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Yeah, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Ah, desce.
Se souber de problema antes, isto tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ah, ok. Ninguém sabia, você não sei. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, eu tenho 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, pois estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Após lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem e trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, está bem pensado. de touro crioulo, no como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde, orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor desta edição do programa, a jurista Shirley Graça vem nos falar do direito ao arrependimento versus direito à reparação de danos. O direito ao arrependimento permite ao consumidor desistir de uma compra e devolver o produto ou cancelar o serviço adquirido sem precisar justificar a decisão ao vendedor. Este direito é especialmente aplicável a compras realizadas à distância, como pela internet ou telefone. Mas o mais importante, e preste bem atenção, caro consumidor, este direito existe em alguns ordenamentos, mas não no de Cabo Verde. Portanto, em Cabo Verde, um consumidor não pode desistir de uma compra ou cancelar um serviço porque se arrependeu. Diferente é o direito à reparação de danos. O consumidor a quem seja fornecido produto ou serviço com defeito pode exigir a reparação da coisa, a substituição da coisa por outra igual em perfeitas condições, a redução do preço ou a resolução do contrato. Assim, em Cabo Verde, o fornecedor só tem a obrigação de aceitar a devolução do produto quando este apresenta um defeito de fabrico. Se o produto não tiver defeito, a loja não é obrigada a aceitar a devolução, a menos que tenha uma política interna específica que permita isso. Caro consumidor, para evitar arrependimentos, antes de comprar um produto ou requisitar um serviço, reflita sobre as suas reais necessidades. Informe-se sobre as condições e qualidade do produto ou serviço que deseja adquirir. Isto é um dever seu. Cumpre os deveres que lhe cabem e saberá os direitos que lhe esperam.
consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Qual é a importância de ter um fundo de emergência? Saiba esta e outras respostas sobre o tema com a economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. A importância de um fundo de emergência. A vida é cheia de imprevistos. Uma emergência médica, a perda do emprego, um reparo inesperado no carro ou até um problema estrutural em casa. Podem surgir quando menos esperamos. Ter um fundo de emergência é essencial para lidar com essas situações sem comprometer o orçamento ou recorrer a empréstimos e endividamento. Mas como criar e manter esse fundo de forma eficiente? O que é um fundo de emergência? O fundo de emergência é uma reserva financeira criada para cobrir despesas inesperadas, diferente da poupança para objetivos específicos como viagens ou compras planeadas. Esse fundo tem a finalidade de oferecer segurança e evitar que dificuldades financeiras causem grande impacto na vida pessoal. Mesmo que seja um valor pequeno, o importante é criar o hábito de poupar. Reserve um percentual da sua renda mensal para esse fundo. Se possível, automize essa reserva por meio de débito automático para garantir a disciplina. Reduza gastos desnecessários e direcione essa economia para o fundo de emergência. Pequenas mudanças no dia a dia, como evitar compras por impulso e cortar assinaturas que não são usadas, podem fazer uma grande diferença. Para evitar a tentação de usar esse dinheiro para outras finalidades, guarde-o em uma conta separada da conta corrente. Uma opção é utilizar uma conta de rendimento automático, como contas digitais que oferecem rendimento maior que a poupança, mas com liquidez imediata. Como manter o fundo de emergência? Criar um fundo é apenas o primeiro passo para garantir a sua eficácia. É necessário manter e reabastecer essa reserva sempre que for utilizada. Evite usá-lo para despesas supérfluas. O fundo deve ser usado somente para emergências reais, como desemprego, problema de saúde ou conserto urgente. Reponha o valor utilizado. Se for necessário utilizar parte do fundo, crie um plano para reabastecê-lo assim que possível e ajuste conforme necessário. Se as suas despesas aumentarem, como no caso de um novo membro na família, ajuste o valor do fundo para cobrir os novos custos. Benefícios de um fundo de emergência. Manter essa reserva financeira proporciona diversos benefícios: maior tranquilidade e segurança financeira. Evita o endividamento em situações imprevistas. Permite tomar decisões com calma, sem desespero financeiro. Garante mais liberdade e independência econômica. Criar um fundo de emergência é um dos passos mais importantes para uma vida financeira saudável. Mesmo que o processo pareça desafiador, no início a chave está na constância e no compromisso de poupar regularmente. Ao construir essa reserva, estará preparado para enfrentar qualquer imprevisto sem comprometer seu orçamento ou acumular
dívidas. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. No Carnaval, eu cuido do meu destino. Saiba como praticar o turismo sustentável com Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Cá estou eu novamente esta semana para ajudar-lhe a praticar um turismo sustentável. Então, o Carnaval é a festa popular atualmente mais esperada pelos cabo-verdianos aqui no país e na nossa diáspora. Esta folia reúne pessoas de todas as ilhas e incentiva o turismo e a visita dos imigrantes nas principais ilhas carnavalescas. E nesta época do ano há um consumo exacerbado de bebida e comida, produzindo um volume adicional de lixo, de itens descartáveis, de fantasias de carnaval, que na maioria das vezes não é utilizado no resto do ano e eles acabam produzindo lixo e mais lixo. Por isso, viajante que me está a escutar na rádio ou no seu telemóvel, você deve preservar o local que te recebe e praticar um turismo que respeite o meio ambiente, que favorece a economia local e o desenvolvimento social e económico das comunidades para onde viaja. Essa é a proposta do Consumo Consciente de hoje para o ouvinte que está a planear a sua viagem para curtir o Carnaval ou que já chegou no destino e que este ano está mais preocupado em cair na folia, mas de uma forma mais ambientalmente responsável. O que você vai escutar é um estímulo para você cair na folia de forma consciente, adotando práticas sustentáveis que podem ser postas em prática no seu dia-a-dia, nas viagens e nos passeios em feriados e finais de semana. Quer saber quais são as maneiras de aproveitar a sua viagem com hábitos sustentáveis? Fique na nossa companhia e escute o que eu preparei hoje para si. Então vamos lá. Procure saber mais sobre o seu destino e procure roteiros que permitam conhecer a cultura e as belezas naturais e vivenciar o ritmo local. Esta é a minha primeira dica. Depois, prefira hotéis que fiquem próximos aos locais que deseja conhecer. Assim você vai economizar em transporte e diminuir a emissão de poluentes. Alguns hotéis e empresas já têm sistema de aluguer de bicicleta. É uma boa opção. Tenta não levar de casa nada que possas comprar no local em que visitarás. Isso contribui com a geração de empregos, aumenta a renda dos moradores e valoriza os talentos locais. Leva contigo sempre uma bolsa reutilizável dobrável. Ela vai ser útil para fazer compras e levar coisinhas à praia. Esta é a dica que eu mais gosto. Outra dica é faça uma mala inteligente. O que é que eu quero dizer com isso? Leve roupas que combinam entre si e dê preferência àquelas que não precisam ser passadas a ferro. Assim, vais reduzir a quantidade de malas e o consumo de energia. Desliga tudo da tomada. Cafeteiras, micro-ondas, computadores, carregador de telemóvel, televisão e outros equipamentos eletrónicos ligados na tomada, mesmo em modo de stand-by, continuam a consumir energia. Leva contigo uma garrafa ou copo reutilizável. Evita comprar garrafinhas de água, copos descartáveis que produzem mais lixo no país. A dica seguinte é escolha restaurantes que possuem práticas sustentáveis como medidas para reduzir o desperdício de alimentos, que ofereçam pratos preparados com produtos locais e sazonais e quando for comer, faça um prato de acordo com a sua fome e evite o desperdício dos alimentos. Em áreas naturais, inclusive nas praias, não deixe evidências da sua passagem. Não enterre o lixo, deite o lixo no lixo e quando não tiver lixeiras acessíveis, coloque os seus resíduos em sacos plásticos. Traga-o de volta e depois deita-o corretamente no seu devido lugar, no lixo. Se for para a folia, na rua, não deite o lixo nas ruas, uma vez que os resíduos entopem os esgotos. Além disso, o lixo nas estradas coloca em risco a vida dos animais e de outras pessoas e prejudica a natureza. A dica seguinte é evitar hábitos que sujem o espaço, como por exemplo, fazer xixi nas ruas, como é muito habitual nós vermos nas nossas zonas. Procure sempre as casas de banho mais próximas, seja químico ou de bares e restaurantes. E não podíamos esquecer do nosso bem mais precioso, a água. Cada turista consome quase 3 vezes mais água do que a média dos residentes. 60% de consumo de água nos hotéis são ligados à hospedagem. Peça para trocar as toalhas e a roupa de cama num hotel, se for realmente necessário. Essa medida simples já economiza um bocado de água. Economizar água é uma atividade do ano todo, em qualquer lugar que esteja. Mas no Carnaval, as cidades mais carnavalescas ficam sobrecarregadas e muitas vezes sofrem com falta de água. Para ajudar o nosso meio ambiente e a população nesse Carnaval e no resto do ano, economizar água é a opção mais importante. E eu termino com as minhas dicas por aqui.
e seja um consumidor consciente todo o ano, mas use e abuse dessas recomendações mais ainda nestes dias de festa e cuide do seu destino neste Carnaval. Eu retorno em 8 dias com mais um tema para ajudar-lhe a ser um consumidor mais consciente. Até lá, bom Carnaval a todos! E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim foi mais uma edição do programa da ADECO, programa que empodera você e todos os nossos ouvintes consumidores. Além de escutar o programa semanalmente, também pode associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de apenas 100 escudos mensais para apoiar essa causa que é de todos nós. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.